Olá, vamos para mais um bloco estudando a nossa legislação previdenciária. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho alguns pontos da Lei 8213, tá? A Lei 8213 que fala do plano de benefícios, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, quais são os benefícios, quais os benefícios que existem. Nesses primeiros blocos, nesses blocos iniciais, eu não vou trabalhar os benefícios em espécie, não. Eu vou só falar de quais são os planos de benefícios. A gente vai falar do período de carência. A gente vai falar quem é o segurado, a gente vai falar quando ele mantém a condição de segurado, tá? Então a gente vai fazer um apanhado geral sobre esses aspectos, para aí então a gente trabalhar os planos de os benefícios em si, não é? Os benefícios em espécie. E ainda eu quero te chamar a atenção do seguinte, alguns dispositivos da Lei 8213 foram alterados pela medida provisória 664, de 30 de dezembro de 2014. Nesse momento que eu estou gravando com você, pelo menos agora, a medida provisória ainda é vigente e não foi rejeitada, tá bom? E nem foi aprovada para ser convertida em lei. Então, o que eu vou fazer com você? Nesse momento da aula, eu vou falar sobre o conteúdo e aquilo que foi alterado pela medida provisória, eu vou dizer assim, olha, foi alterado provisoriamente pela medida provisória número tal, tá? Depois que eu terminar esses blocos, eu vou ter um conjunto de blocos que eu vou falar da medida provisória. Por que eu estou fazendo isso? Porque como ela é provisória, e você está estudando, se saiu o edital agora, você vai ter que estudar por ela. Mas caso ela seja rejeitada, porque nunca se sabe, não é? Porque deixa ela ser aprovada, caso ela seja rejeitada, eu simplesmente vou orientar o pessoal da produção do JC a tirar os blocos da medida provisória do ar. E aí você vai ter o assunto, e aí você vai ter as aulas de agora. Eu digo que foi alterado provisoriamente pela medida provisória, e como não foi aprovada a medida provisória, você vai na lei e vê o texto original que não foi alterado, tá entendendo? Se foi alterada a medida provisória, vai estar vigente, você vai lá na aulinha, clica lá no vídeo da medida provisória, tá bom? Pra gente poder aproveitar, porque a gente tá nesse... Medida provisória é um assunto muito chato, eu acho, né? Não o assunto de estudar o processo legislativo da medida provisória, que eu adoro. Mas é chato quando a gente está dando aula sobre um assunto que está sujeito à medida provisória. Porque pode ser aprovado com alteração do texto, pode ser aprovado sem alteração do texto, pode ser rejeitado, entendeu? Então a gente fica meio assim na corda bamba, né? Mas deixa quieto que a gente vai levar isso com boa vontade, a gente vai saber ajustar o que for necessário e eu vou ficar acompanhando, né, a medida provisória e você também. Vamos ver se ela vai ser aprovada ou não, tá? Então vamos lá começar? Olha só, na tela, artigo 201. Esse artigo 201 é da Constituição Federal, tá? É da Constituição Federal de 88 e ele vai nos dizer o seguinte, a Previdência Social... A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral. Olha aqui, que é aquele regime geral de Previdência Social que a gente já conhece. De caráter contributivo, porque só tem direito a benefício previdenciário quem é contribuinte ou dependente econômico do contribuinte, tá bom? De caráter contributivo e filiação obrigatória. Porque para pertencer ao regime geral de previdência social, existe aquele grupo enorme que é o segurado obrigatório, que é a regra. E excepcionalmente você tem um segurado facultativo. Continuando. Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Volte lá para a aula de princípios, princípios e objetivos da Seguridade Social, que foi a aula 2, tem 4 bloquinhos de estudo sobre isso, que eu falando sobre a diversidade da base de financiamento e a equidade do custeio, eu falo justamente do equilíbrio financeiro e atuarial. Atuarial está ligado a seguro, ok? Então, é necessário que haja um equilíbrio no seguro, um equilíbrio nesse grande seguro que é o INSS. Por quê? Porque ele tem que ser mantido para que novos benefícios possam ser concedidos. Numa linguagem bem grosseira e até inadequada, o INSS não pode falir. Entendeu? Então ele tem que segurar, certo? Ter o equilíbrio atuarial para poder ele continuar provendo esses proventos, né? Provendo os benefícios. Vamos seguir. E atenderá nos termos da lei a, olha só,
Quais são os riscos sociais que ele está atendendo? Vamos até puxar aqui, deixa eu puxar aqui um slide em branco para a gente poder trabalhar. Então a gente tem o seguinte, a Constituição vai dizer que o regime geral de previdência social, certo? Ele vai ter caráter contributivo, ele vai ter filiação obrigatória, é óbvio, filiação obrigatória. É óbvio que a filiação obrigatória é para os segurados obrigatórios. Eu não preciso repetir essa explicação para você, porque a gente já falou antes, ok? Olha só. E vai observar o quê? O equilíbrio financeiro e atuarial. Então, observando o equilíbrio financeiro e atuarial. Na verdade, a filiação obrigatória já é um fator atuarial, né? Já é um fator que sustenta o equilíbrio financeiro e atuarial. Porque se você quer ser beneficiário da Previdência, você tem que contribuir. Você não pode, eu vou contribuir, só quando eu tiver 5 anos para me aposentar eu contribuo, porque eu não quero gastar muito. Assim, meu amigo, não tem graça, né? Eu vou contribuir, por exemplo, o salário maternidade, a mulher tem que ter 10 meses de carência. Quando você exige carência, 10 meses. Por quê? Porque ela tem que contribuir antes de ficar grávida. Se a gravidez, né, naturalmente são 9 meses, ela tem que estar pelo menos 1 mês antes. Ela não pode, por exemplo, engravidei, vou contribuir. Não é assim não, tá? Que é justamente para manter esse equilíbrio financeiro e atuarial. Continuando. E atenderá os seguintes, nos termos da lei, isso aqui que a gente está lendo, que a gente vai começar a ler aqui, são o que a gente chama de riscos sociais, tá? São os riscos. Por quê? Porque quando acontecer morte, invalidez, enfim, vamos ter o benefício amparando. Então, vamos lá. O que a Previdência Regime Geral vai atender? 1. Cobertura dos eventos de doença. Doença, a gente tem auxílio-doença acidentário. Invalidez, a gente tem aposentadoria por invalidez. Morte, a gente tem pensão por morte. Idade avançada, a gente tem aposentadoria por idade. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Salário maternidade. Licença gestante e o salário maternidade. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. A gente tem, apesar de estar verificado aqui no inciso 3 do artigo 201, a proteção do seguro contra o desemprego involuntário, né? A gente tem o seguro-desemprego não sendo aplicado como um benefício previdenciário, tá? Faça esse alerta para você. Continuando. Salário família, auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, perdão, essa baixa renda era para estar aqui, formatadinho aqui. Pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge ou companheiro ou dependente, tá bom? Esse é o artigo 201. Vamos seguir. Dentro do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, criado para atender ao comando constitucional do artigo 201, os benefícios concedidos pelo INSS são, vamos listar quais são, a aposentadoria por idade, por invalidez, tempo de contribuição e especial, tá? São os tipos de aposentadoria, tá? Então a gente tem por idade, por invalidez, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Auxílios-doença, tá? Que é o auxílio-doença e auxílio-doença acidentário. Auxílio-acidente, auxílio-reclusão. Salário-família, salário-maternidade e pensão por morte. São esses os benefícios, tá? O artigo 201, na verdade, ele não lista os benefícios. Ele lista os riscos sociais que devem ser amparados. A gente vai ver essa lista de benefícios na legislação previdenciária, tá? A Constituição também fala de alguns desses benefícios, mas não naquele momento ali no artigo 201. A despeito da enumeração contida no artigo 201, inciso 3, né, que é o 201, inciso 3, atualmente o regime geral de previdência social não abrange o desemprego involuntário, tá? Não abrange o desemprego involuntário, pois o seguro-desemprego está a cargo do Ministério do Trabalho. Utiliza-se recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além dos benefícios, também são prestações do regime geral de previdência social e serviços. A reabilitação profissional e o serviço social. O fundamento legal do plano de benefício do regime geral de previdência social é a Lei 8213,
regulamentada pelo decreto 3048, que a gente chama o decreto dos benefícios da Previdência Social, tá? Então, o que a gente conclui aqui? Que o artigo 201 faz as citações, faz a citação do regime geral de previdência, lista os riscos sociais que serão cobertos. A gente sabe que se exclui o desemprego involuntário, porque o seguro-desemprego não é considerado benefício previdenciário. E aqui a gente tem a apresentação da Lei 8213, que é a lei do plano de benefício. A 8212 do custeio, a 8213 do benefício. Vamos seguir. Beneficiário do regime geral de previdência social é todo aquele que tem ou possa vir a ter de receber alguma prestação previdenciária do regime, sejam benefícios ou serviços. De acordo com o artigo 8º do decreto do Regulamento da Previdência Social, são beneficiários do regime geral de previdência social as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes. Presta atenção, então, que a gente tem segurado e dependente. Eles são beneficiários do regime geral de previdência social, tá? Já os dependentes do segurado são todas as pessoas que dele dependam economicamente, conforme a lei. Devido a essa condição de dependente, a Previdência Social dá cobertura nos casos de morte, é por dependente, e reclusão. Então, é pensão por morte e auxílio reclusão. Através aqui, da pensão por morte e do auxílio reclusão, respectivamente, além do salário família, para segurado de baixa renda, né? Para aqueles que são por dependente de segurado que ganha baixa renda. Os beneficiários do regime geral de previdência, então, são segurados e dependentes. Segurados você já viu comigo, tá? Procure o regime geral de previdência social, que a gente já viu os segurados. Eu listei todos eles. Vamos só anotar aqui. Empregado, empregado doméstico, contribuinte, individual, segurado, especial, ok? Tá vendo aqui? São os nossos segurados, tá? A gente viu eles todos quando trabalhou o regime geral de previdência social. Mas deixa aqui que depois a gente volta, vou até apagar aqui, depois a gente volta a falar de todos eles, inclusive o segurado facultativo, vamos falar do trabalhador avulso, certo? E a gente vai também listar os dependentes, ok? Vamos então seguir. Aí o que eu quero mostrar para você aqui? O artigo 15, nesse momento, vai estudar as situações em que se mantém a condição de segurado. Até quando o indivíduo continua sendo segurado da Previdência e pode receber os benefícios. Olha só. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. Olha só que interessante. Independentemente de contribuições. 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Como assim, Karina? O indivíduo está fazendo um tratamento para o câncer, contra o câncer, e está de auxílio-doença, está sob o auxílio-doença. Está fazendo esse tratamento do câncer há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio ele não contribui. Ele se mantém como segurado sem limite de prazo estabelecido na lei. Entendeu? Item 2. Até 12 meses após a cessação das contribuições. O segurado que deixar de exercer atividade remunerada. Olha só, ele que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Então, ele fica 12 meses na condição de segurado. Presta atenção que o segundo, ele não está amparado por nenhum benefício, entendeu? Ele simplesmente deixou de exercer atividade remunerada. 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado é acometido de doença de segregação compulsória. Então, ele foi acometido de doença de segregação compulsória, contagiosa, e aí ele passou a segregação. E ele ainda está 12 meses sem contribuir. Nesses 12 meses após o afastamento da segregação, ele continua sendo segurado. 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso, ok? Ele estava cumprindo pena,
deixou de cumprir pena, terminou o cumprimento da pena ou do livramento condicional, até 12 meses ele continua como segurado, ok? Tem mais, só mais um pouquinho para a gente fechar. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar o serviço militar. Então ele está licenciado do trabalho dele para cumprir o serviço militar obrigatório. Então, durante 3 meses após esse licenciamento, ele continua ainda no amparo como segurado pelo INSS. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Exemplo, a dona de casa. A dona de casa que deixou de contribuir como segurada facultativa no prazo de até 6 meses, ok? Até 6 meses. Ok? Vou fechar esse bloco com você e peço para você clicar logo no próximo bloco que eu vou dar continuidade a esse assunto.